agente de liga é aquele ingrediente que vai fazer o papel do glúten, né? É o ingrediente que mais tem afinidade com o glúten, é o que mais se parece com o glúten nos efeitos na massa. Então nós temos os mais usados, são a goma xantana e o psyllium, tanto para bolos quanto para pães. Então esses dois são agentes de liga que atuam dando liga para a massa, espessando a massa. De que maneira eles se espessam? Eles são ricos em fibras, então a fibra vai absorver a umidade da massa. A partir do momento que ela absorve, ela aumenta de volume. Por isso nós temos uma massa que, quando está sem o agente de liga, sem a goma xantana, ela está bem líquida, né? Não tem ali nenhum volume, vamos dizer assim, né? Ela está líquida. E a partir do momento que a gente adiciona esse agente de liga, ela ganha corpo, né? Você pode até observar nos vídeos aqui do canal, na sua própria casa, né? Quando você adiciona esse agente de liga, a sua massa ela fica mais consistente. Então é devido a isso, porque o agente de liga vai espessar a sua massa, vai unir os ingredientes. É ele que vai permitir que o seu pão e o seu bolo não esfarelem depois de assados, tá? E a ele estão associados algumas características no resultado final. Então, quando eu tenho um crescimento uniforme no meu pão e do meu bolo, o agente de liga está lá para proporcionar isso também, porque ele vai ajudar a manter a uniformidade na massa, né? Vai permitir que o bolo, que o pão expanda uniformemente. Então, eu tenho um bolo mais atrativo visualmente quando eu tenho o uso de um agente de liga. Eu tenho um bolo que não esfarela depois que ele está assado, porque eu tenho um agente de liga unindo os demais ingredientes da receita. Temos liga nas farinhas? Temos sim, tá? Só que na maior parte dos mix, né, a gente precisa colocar um agente de liga a mais para trazer mais liga, porque as das farinhas não são suficientes, tá? A gente consegue fazer um bolo, um pão sem farinha, sem agente de liga, sem goma xantana, sem psyllium? Consegue sim. Só que a gente precisa equilibrar essa receita, adicionando ali mais liga do que só as farinhas, tá? Usando um purê de inhame, né, ovos. Então a gente tem que associar ingredientes que proporcionem liga para que o seu pão, o seu bolo não esfarele depois que estiver assado. Então o agente de liga, ele é importante para dar o ponto na massa, por quê? Como eu disse, ele espessa a massa, né? Ele dá consistência, ele dá corpo para a massa. Se a gente tem uma massa com falta de líquidos, a partir do momento que eu coloco esse agente de liga dentro da minha massa, ele vai absorver o líquido que está ali disponível e vai faltar líquido para quando a massa entrar no forno, para se desenvolver, para fermentar. Então, quando eu tenho falta de líquidos, tanto para o uso de farinhas integrais, quanto para o uso de agente de liga, eu posso ter um resultado final que não cresça bem, que fique embatumado por falta do líquido. Aqui, quando eu trabalho com falta de agente de liga, ou seja, ou eu não adiciono a goma xantana ou o psyllium, ou eu coloco uma quantidade insuficiente, eu também tenho prejuízos na minha massa, tá? Então, essa quantidade diferente também vai definir o ponto da massa. Se eu coloco menos, a minha massa fica mais líquida, certo? Se eu coloco mais agente de liga, ela fica mais cremosa, ela precisa de mais líquidos. Então, é importante você observar, tá? A quantidade de agente de liga que eu utilizo e recomendo que você use em casa. De goma xantana, para pães e para bolos, eu utilizo de 1 a 2%, tá? De psyllium, eu utilizo até 4%, porque o psyllium ele tem a ação mais fraca. Então, eu preciso adicionar uma quantidade maior para obter o mesmo resultado ou um resultado similar que a goma xantana me proporciona, tá bom? Então, quando a gente tem goma xantana em excesso, e psyllium também, né? Além de eu precisar de mais líquidos, eu ainda tenho um sabor residual na massa, eu tenho uma massa com muita elasticidade, pegajosa, então é pelo excesso da goma xantana. E o excesso também altera o ponto de hidratação dessa massa, né? O ponto que você vai deixar essa massa crua para levar para assar e ter um resultado final que não esfarele, que cresça bem, que fique úmido, que fique macio, tá bom? Então é muito importante observar, sim, a quantidade de agente de liga que está sendo utilizado na receita. É importante pesar esse agente de liga, porque a goma xantana, por exemplo, ela vai em uma quantidade muito pequena. Então, para a gente errar a quantidade quando mede com colher, ela é muito fácil de a gente errar, né? Porque a colher depende do tamanho que você está usando. Às vezes a de chá na sua casa é maior do que a minha de chá aqui em casa. Às vezes o jeito que você mede, né? Coloca ali a goma xantana em cima da colher é diferente do meu, então pode ir mais ou pode ir menos. E 1 grama de goma xantana no bolo faz diferença no resultado final. Faz diferença na hidratação dessa massa, no ponto dessa massa.
Então é importante sempre utilizar a balança culinária para pesar os seus ingredientes, porque assim você também vai evitar ou reduzir as chances de erros dentro da receita, principalmente esse erro que é de acertar a massa, o ponto da massa.